Hoje eu quero trabalhar sobre um título, debaixo do título, A Escolha é Sua. Então, o título da mensagem de hoje é A Escolha é Sua. E quero passar de forma bem rápida na história de 3 pessoas: Adão, Jesus e você. E quando eu falo você, eu me incluo nisso, tá? Não é uma mensagem você é alguma coisa e eu sou melhor que você, mas é Adão, Jesus e você. Então eu quero contar essas 3 histórias bem rápido, para a gente ter um pensamento claro do que nós precisamos compreender hoje, do que Deus quer falar hoje. E começando com a história de Adão, eu quero ler Gênesis capítulo 1, do versículo 27 ao 30, que diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Presta atenção nessa frase que já é muito importante. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus criou então Adão, o primeiro homem. Adão significa aquele que veio do barro, né? Ou progenitor de espécies. O primeiro de uma espécie significa Adão, o primeiro de uma espécie. E Deus criou Adão, então o primeiro homem, e a partir dele se iniciou a nossa espécie. Quem somos, né? A espécie humana. Então Deus ele criou o homem e deu para ele tudo o que existia no mundo. Deus ele achava tão mais importante o homem do que as coisas que ele criou, que ele pegou e deu o que criou para o homem. Para você entender como começa a ser o relacionamento de Deus com você. Deus ele nunca te pede coisas, ele não quer coisas. O que ele deseja é comunhão com você, é estar perto com você. Deus criou o homem então para ter comunhão e não para que o homem desse coisas para ele. Não para que o homem tentasse alcançá-lo de alguma forma, mas para realmente ter comunhão com ele. Então Deus criou o Adão e colocou Adão para administrar a terra. Falou: isso aqui é teu, administre da forma que você quiser. E aí nós encontramos que tudo estava debaixo de Adão. Tudo estava debaixo da administração de Adão. Nós lemos que desde os peixes do mar até as aves nos céus, tudo debaixo da administração de Adão. Ele decidia o nome dos animais, ele decidia o que ia acontecer com aquelas plantas, ele decidia quais ele cortava, qual ele não cortava, qual ele colhia, qual ele não colhia. Era ele que decidia isso. Estava debaixo da administração do homem. E Deus tinha falado: você é a minha imagem. Deus criou o homem à imagem dele. Ok? Vocês estão entendendo isso? Só que o diabo veio e tentou. Nós vemos isso nos 3 primeiros capítulos já da Bíblia. A criação do mundo, o domínio do homem sobre o mundo, e no 3º capítulo o diabo vem e tenta o homem. E ao tentar o homem, ele coloca uma dúvida no coração do homem, e o homem começa a não se compreender mais como ele era. Deus tinha falado: nós faremos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós faremos o homem de acordo com o que somos. Ele é a nossa imagem, nós lemos que ele era a nossa imagem. Mas em Gênesis capítulo 3, versículos 4 ao 6, nós encontramos a Bíblia falando o seguinte: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Serpente é a figura do diabo, é o diabo. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ele estava começando a questionar se você era igual a Deus ou não. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Ou seja, aqui sai uma descendência de pessoas. Adão
é um primogênito, né? O primeiro de uma espécie. E aqui sai uma descendência de pessoas que começaram a basear as suas vidas em fazer para ser. Deixa eu explicar melhor. Eles tinham compreensão de que eles eram imagem e semelhança de Deus. Deus tinha falado isso para eles. Eles obtinham discernimento vindo diretamente da fonte de Deus. Sim. E de repente a serpente veio e colocou uma dúvida no coração deles. Ei, se você comer desse fruto, você não vai precisar mais ter conhecimento vindo de Deus. Você vai ter o seu próprio conhecimento. Você vai ser igual a Deus e Deus não quer isso. Deus não quer isso. Mas não era o que Deus estava propondo para o homem. E quando ela ficou com dúvida, ela olhou aquele fruto e pensou, é verdade, ele pode me trazer discernimento. Ele é bom, agradável aos olhos para me trazer entendimento. E eu vou poder ser igual a Deus. Então ela comeu para ser igual a Deus. A dúvida, o questionamento acerca de quem ela era, da sua identidade, fez com que ela fizesse algo para tentar ser igual a Deus. E a partir daquele momento, toda a descendência deles começou a trabalhar para tentar ser e não ser para fazer. Vocês estão me entendendo? Toda aquela descendência das pessoas, todas as pessoas que descendem do primeiro Adão, elas fazem as coisas tentando alcançar quem são. Por exemplo, eu vou trabalhar um monte, vou conseguir dinheiro, e aí eles vão me considerar uma pessoa de respeito. Achando que o que você tem ou o que você fez é que dá respeito a você. As pessoas não conseguem nem compreender que elas mereceriam respeito apenas por serem seres humanos. Mas elas acham que tendo algo ou fazendo algo por alguém, aí sim elas se tornarão algo. E essa é a descendência de Adão. Eles primeiro comeram o fruto para daí tentar se igualar a Deus. Mas Deus já tinha falado que eles eram iguais a Ele. Entendem o erro aqui? Entendem o que Adão fez? E Adão então colocou tudo isso diante de nós. Ele colocou uma opção para nós. Ele falou, você pode ser meu descendente, daqueles que fazem para ser. Então em Adão a religião nasce. Religião é tudo aquilo que você faz para tentar alcançar algo. Religião é aquilo que você faz para tentar alcançar algo que você já tem, já é seu por direito. Por exemplo, nós temos o direito de liberdade. E quando temos que fazer algo para tentar alcançar a liberdade, nós estamos fazendo algo para alcançar algo que já era nosso por direito. Muito complicado? A religião então nasce em Adão. E aí Deus muda a história. Deus decide transformar a história. E Ele começa com um novo personagem. E Ele manda o último Adão. Aquele que a Bíblia chama de último Adão. Ou seja, Deus estava com o desejo de começar uma nova espécie. Não mais daqueles que fazem para ser, mas Ele iria transformar o conceito através da vida de Jesus Cristo. E a Bíblia nos ensina que veio esse último Adão, chamado Jesus, e Deus estava prestes a iniciar essa nova espécie, e a hora do batismo de Jesus é muito importante, porque é ali que Deus estava afirmando a identidade de Jesus Cristo. Na hora que Jesus vai se batizar, nós vamos ler o texto, Deus estava afirmando a identidade. Da mesma forma que Ele falou que fez o homem à sua imagem, da mesma forma que Ele falou que fez o primeiro Adão, imagem e semelhança, dizendo quem Adão era, Ele cria um último Adão, Ele manda à terra um último Adão, e Ele também afirma a identidade desse último Adão. Então eu quero ler esse texto com vocês em Mateus 3, 16 a 17, que diz assim: assim Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Percebe Deus falando a respeito de Jesus? Já pensou se algo abrisse, se o céu abrisse, uma pomba descesse sobre você, e você escutasse uma voz falando: este é meu Filho amado?
Você não ia ter certeza de que você é filho de Deus? Então Deus ele estava assim, revelando ao mundo: aqui está o meu filho, aqui está aquele a quem eu enviei. Algumas pessoas dizem que a maior concentração de poder já existente se encontra nesses versículos, porque diz que João Batista, aquele que batizou a Jesus, não existe nascido de mulher que seja maior do que João Batista. Então João Batista estava ali, o maior dos nascidos de mulher, o Espírito Santo estava ali, Jesus estava ali e Deus estava ali. Então diz que esse foi um dos momentos mais gloriosos da história, pela presença dessas 4 pessoas. Pela presença dessas 4 pessoas. Agora não tem nada a ver com a mensagem, mas diz que daqueles que João Batista não é maior do que nenhum daqueles que são nascidos do Espírito. Então você imagina a concentração de poder que existe aqui hoje? Se nós somos nascidos do Espírito, o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui, Deus está falando conosco. Pronto. E da mesma forma que Adão, bem no comecinho, teve a sua identidade afirmada e foi tentado pela serpente, Jesus também, no momento em que ele é afirmado por Deus, falando que este é meu filho amado, Deus abre os céus e fala: esse Jesus, esse homem aí que está se batizando aí, esse Jesus, ele é o meu filho amado. Jesus sai dali e vai para o deserto. E Jesus ele passa 40 dias no deserto. E nesses 40 dias ele teve fome, ele estava em jejum, sem comer, teve fome. E aí veio o tentador, a Bíblia diz, veio a serpente, veio o diabo tentar Jesus. Percebe como as duas espécies se iniciam com a mesma história? A afirmação da identidade e a tentação do inimigo. Agora em Jesus, a afirmação da identidade e 40 dias no deserto para a afirmação, a tentação do inimigo. Por isso que nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11, a história de Jesus sendo tentado pelo diabo, sendo provado pelo diabo no deserto. O diabo ele usa a mesma estratégia desde o começo. Desde o começo. O que faz a gente falhar é quando ele coloca algo nas nossas vidas que gera uma dúvida de quem somos. E ao gerar uma dúvida em nossos corações de quem somos, nós acabamos tomando uma decisão errada. Então foi o que aconteceu com Adão. E Jesus estava passando pelo mesmo processo. Mateus 4, do 1 ao 11, conta essa história para nós, que diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele foi lá porque tinha que acontecer, porque uma espécie se inicia dessa forma. Ele foi lá para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus. O que ele estava questionando aqui? Se ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Se ele sabia que ele era Filho de Deus. Ei Jesus, se você é Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Ou seja, se você é algo, faça algo. Ele começa a inverter o processo. Jesus respondeu: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso de pão para provar quem eu sou, se eu tenho a palavra de Deus falando a meu respeito que eu sou filho. Eu não preciso de provas. Eu tenho a palavra de Deus falando a meu respeito. Então o diabo levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus. Olha o diabo, ele não conseguiu na primeira, vou tentar a segunda. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, primeiro eu tentei provar o que ele estava fazendo, ele me respondeu com a palavra, agora eu vou tentá-lo também na palavra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha à prova. E Jesus, cara, não vou cair nisso aí. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito,
adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Preste atenção, ele começou tentando ele naquilo que, para ver se ele tinha certeza de quem era. Ele tentou mais uma vez, e na última vez ele colocou a mesma proposta que ele colocou para Adão. Ele falou: faça isso para você ser rei sobre a terra. Mas Jesus já sabia que ele veio como rei sobre a terra, e ele não precisava, não era porque ele ainda não tinha herdado a terra que ele não era rei. E ele sabia que ele não precisava desse atalho para herdar a terra, ele já sabia quem era. Vocês estão me acompanhando? Jesus então ele transforma o mundo daqueles que fazem para ser, daqueles que são para fazer. Nós somos e por isso fazemos. Ele altera o sistema, ele inicia uma nova espécie. Se é você, prove, se você fizer, você será. O diabo estava falando. Adão teve dúvida e pensou: vou comer para ser igual a Deus. Jesus tinha certeza e pensou: eu sou Deus, por isso não vou me prostrar. Essa era a diferença. Mas Jesus tinha a certeza de quem ele era. E a partir desse momento, iniciou-se o ministério de Jesus. A partir desse momento ele começa a agir, a andar entre as pessoas, a se manifestar como realmente ele era, Filho de Deus. A partir desse momento ele começa a realizar prodígios, maravilhas, milagres, que eram realizados através da mão dele. Na vida dele existia paz, existia alegria, existia amor abundante. A partir desse momento ele começa a se revelar de tal forma. Jesus sabia que era a paz. Por isso que no momento em que eles estão no meio da travessia do mar e a tempestade vem, ele dormia, enquanto os outros estavam desesperados. Mas quando ele se levanta, não é a tempestade que afetou quem ele era, mas era quem ele era que afetou a tempestade. Jesus tinha essa compreensão de que ele era a própria alegria, por isso ele entrou num funeral onde havia tristeza e trouxe a alegria da vida. Não é a tristeza do momento do funeral que vai me influenciar, mas sou eu com a certeza de que eu sou a alegria que vou influenciar o funeral. Jesus tinha essa certeza dentro dele, de quem ele era. Deus havia aberto os céus e falado: este é meu filho amado. Se ele sabia que ele era filho amado de Deus, ele sabia que o DNA de Deus estava nele. Ele sabia que as coisas que o Pai tem são dele, porque ele era herdeiro, ele é herdeiro de Deus. Ele sabia dessas coisas. Jesus fazia porque ele era, e não era porque ele fazia. Não é porque você tenta fazer algumas coisas que você vai se tornar algo, mas é porque você é algo que você faz certas coisas. Jesus fez o que fez por ser igual a Deus e não para se tornar Deus. Só alguém como Deus poderia tomar a decisão de ir para a cruz. Nenhum homem que tentasse se tornar igual a Deus poderia morrer por mim e por você. Apenas um homem que era igual a Deus poderia morrer por mim e por você. Ele tinha que ter essa compreensão. O principal propósito dele ser igual a Deus era morrer, para que o nosso principal propósito em ser igual a Deus fosse viver. Jesus tinha uma outra compreensão de mundo. É daqui que sai a descendência de pessoas que se baseiam sua vida em quem são para fazer. Eu sou, por isso eu dou fruto. Adão quis comer o fruto para ser. A vida abundante começa em Cristo. E aí sim, e você? Você, agora eu quero falar de você. Você escolhe. Você escolhe se você quer ser descendência do primeiro Adão, fazer e ter resultados mínimos, ou ser descendência do último Adão, em ter a consciência de quem você é em Cristo Jesus, e aí fazer as coisas da maneira que Jesus fazia, da mesma forma que ele fazia. Você escolhe. Em Cristo Jesus você pode ser uma nova criatura, descendente do último Adão, ou seja, não mais daqueles que não mais daquele que fazia para ser, mas daquele que é, por isso faz. Quando aceitamos a Jesus Cristo em nossas vidas, nos tornamos filhos de Deus, e a palavra de Deus nos ensina. Agora preste atenção, Jesus tinha essa compreensão
porque um dia Deus abriu os céus e falou: este é meu filho amado. Vocês entendem isso? Jesus, ele cresceu em conhecimento de quem ele era também na sua vida toda. Nem sempre ele teve certeza de que ele era realmente o Cristo, aquele que foi enviado. Ele crescia em estatura e conhecimento. Ele cresceu nisso. Nesse momento, Deus abre o céu e fala: cara, é você mesmo. É isso aí, você não está viajando. Você é meu filho amado. E a partir dessa certeza de identidade, Jesus fez o que fez. Não fez o que fez para ter uma certeza de identidade, mas ele fez o que fez porque ele tinha certeza da sua identidade. Vocês estão entendendo isso? Porque olha o que diz Romanos 8,16. Agora está falando sobre nós. Vocês leram lá já? O próprio Espírito de Deus, testemunha ao nosso Espírito que somos... Vocês entenderam? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos... A partir do momento em que Jesus reconheceu a sua identidade, ele fez o que fez. O próprio Espírito de Deus hoje está falando para você e para mim: ei, você é filho de Deus. Não está longe da nossa compreensão, né? Você é filho de Deus. Jesus fez o que fez porque sabia quem era. Você está imaginando sua vida agora sabendo que você é filho de Deus? Você tem noção do potencial que existe na sua vida agora que você sabe que você é filho de Deus? Jesus, ele chega a falar assim: ei, eles farão coisas maiores do que as que eu fiz ainda. Vamos continuar. A nossa compreensão de que somos filhos de Deus, que temos o seu DNA em nós, nos leva a uma outra qualidade de vida. Fazemos porque somos e não somos porque fazemos. Não entramos no jogo dependendo do resultado para definir a nossa identidade. Nós temos a nossa identidade definida em Cristo, por isso entramos no jogo. Nós temos a certeza de que somos mais que vencedores. Nós temos a certeza que somos filhos de Deus. Nós temos a certeza de que nem a tristeza da morte supera a minha alegria da vida. Nós temos essa certeza, igual Jesus, de que as circunstâncias adversas não influenciam a minha paz. Nós temos essa certeza, porque nós somos filhos de Deus. E o próprio Espírito é quem está nos falando isso. O próprio Espírito é quem nos testemunha acerca disso. Então é por isso que é você que decide. Você tem a possibilidade de escolher como viver a vida. Se é tentando fazer para ser ou ser para fazer. É você que decide. A escolha é sua. Você decide se vai continuar tentando lutar contra o pecado para ser santo, ou se você vai aceitar que em Cristo Jesus você é santo, por isso o pecado não chega até você. É você que decide se vai continuar acordando cedo, trabalhando para ser definido pelo seu resultado, ou se você vai aceitar quem você é e ter o resultado definido por quem você é. Não é porque você acorda cedo e trabalha um monte que você será abundante, é porque você é abundante que você acorda cedo e trabalha um monte. É diferente. Nós precisamos nos converter. Converter é mudar a direção, é passar a olhar do outro lado. Nós ainda estamos olhando como: se eu fizer tantas coisas, um dia serei. Mas Jesus está falando: você já é, por isso você pode fazer todas essas coisas. Por isso você pode avançar. É você quem decide. Não faça para dar certo, faça porque você é. Você decide se vai continuar se sujeitando a coisas que você nem gosta, ou até são prejudiciais a você, para tentar ser feliz. Ou você vai pegar a sua alegria e influenciar as coisas que você não gosta. É você que decide. Você permite se o ambiente faz você ou se você faz o ambiente. Você não chega no horário para ser reconhecido no seu trabalho. Você chega no horário porque você é fiel.
Você não fala a verdade no seu trabalho para ser reconhecido. Você fala a verdade porque você é honesto. Você é, por isso faz. Você é, por isso faz. Falando em termos bíblicos, você é, por isso faz. Um profeta encoraja, um sacerdote ora, um rei serve. É assim, você é, por isso faz. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você já é uma nova criação. Tem uma outra versão que diz: aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. Criação, nós estamos falando de Adão e Jesus. Você faz parte agora dessa outra descendência se você está em Jesus. Mas isso também te faz uma nova criatura. Aquilo que a velha criatura tinha, fica para trás. Aquilo que a nova criatura tem, é o que você tem à sua frente, é o que você tem no seu futuro. Tudo isso depende da maneira como você se enxerga. Tudo isso depende da maneira como você vê as coisas ao seu redor. Cristo Jesus e o Espírito Santo em nós, nos permitem ver a realidade sobre nós mesmos. Adão não via a realidade sobre ele mesmo. E fez com que muita gente, nós hoje ainda sofremos com isso, ao não podermos nos ver, ao não conseguirmos nos ver como verdadeiramente somos. Mas em Jesus, e o Espírito Santo nos revelando que somos filhos de Deus, Ele abre os nossos olhos para a nossa realidade. Ele abre os nossos olhos para quem verdadeiramente somos em Cristo, deixando a velha natureza para trás e vivendo de acordo com a sua nova natureza. Deixando a velha natureza para trás e vivendo de acordo com a sua nova natureza. Gostaria de pedir que vocês se colocassem em pé, eu quero encerrar. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. O próprio Espírito testifica ao seu Espírito, você é filho de Deus. E existem infinitas possibilidades de coisas grandes na sua vida, porque você tem o DNA divino em você. Você é um filho de Deus. Você é uma pessoa amada. Eu declaro que é tempo de nos vermos através dos olhos de Deus. É tempo de passarmos a nos enxergar como Ele nos vê. Deixarmos de tentar fazer algo para ser. Não somos essa religião, mas começarmos a fazer porque somos. A fazer porque somos. A fazer porque somos. Temos os olhos do nosso entendimento iluminados e o poder de Deus se manifestando em nós. É tempo disso. Se você puder, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo seu Filho Jesus Cristo que veio em carne. Obrigado por Jesus, que é o último Adão, iniciou uma nova espécie. Senhor Deus, eu quero dizer, eu faço parte dessa espécie. Eu creio no seu Filho Jesus Cristo. Eu nasci de novo, sou uma nova criação. Senhor, essa escolha é nossa e nós queremos dizer, nós escolhemos essa nossa nova vida. Por gentileza, abra os olhos do nosso entendimento, Senhor, para sabermos quem verdadeiramente somos em Cristo Jesus, qual é a nossa herança nos santos, e para que o Espírito de Deus, o poder de Deus se manifeste através de nós. Espírito Santo de Deus, abra os olhos do nosso entendimento para que saibamos. Abra os olhos do nosso entendimento para que saibamos. Abra os olhos do nosso entendimento para que saibamos quem somos. Revele a nós quem somos. Espírito Santo de Deus, mostre-nos uma vez mais. Somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Existem infinitas possibilidades para nós. Sim, Senhor. Nós queremos dizer, nós escolhemos isso. Nós escolhemos isso. Pai, esses dias aprendemos que não é a adoração que faz o adorador, mas o adorador faz a adoração. Senhor, nós sabemos que não é o serviço que faz o rei, mas é o rei que faz o serviço. Senhor, nós sabemos quem somos. E a partir de aqui, Senhor, nós queremos dizer, usa as nossas vidas. Manifeste o seu poder através de nós. Leve as boas novas aonde for. Senhor, assim como Jesus andou nessa terra, nos ensine a andar nessa terra. Nos conduza nessa terra. Ensine-nos, Senhor. Assim como Ele foi enviado ao mundo pelo Senhor, nós sabemos que hoje fomos enviados por Ele. Por isso nos permita manifestar o seu reino aqui. Pai, nos leve a compreender quem verdadeiramente somos.
Tire, Senhor Deus, a nossa mente, mude, converta-nos, Senhor. Metanoia, nós queremos declarar uma transformação na nossa mente, para que nos próximos dias nós possamos viver da maneira que o Senhor planejou que vivamos, como uma nova espécie. Aqueles que são, por isso fazem. Aqueles que são, por isso fazem. Amém, Senhor. Amém. Continuem abençoados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom